Apocalipse, capítulo 2. Vamos pedir a gentileza da igreja se colocar de pé. Apocalipse, capítulo 2. Nós demos início na terça-feira anterior o estudo do livro de Apocalipse, e o capítulo 1 fala sobre o noivo, fala sobre Jesus, e os capítulos 2 e 3 falam sobre a noiva, as 7 igrejas da Ásia Menor, que representam a totalidade das igrejas, ou representam a era da igreja, o tempo da igreja. Essas igrejas, elas vão ser uma representação de todas as igrejas. E hoje nós vamos começar aqui no capítulo 2 de Apocalipse, lembrando aos irmãos que o livro de Apocalipse está dividido em 3 partes. Capítulo 1 e versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste. As coisas que viste é o capítulo 1. Então, no versículo 9, o apóstolo João ouve uma voz atrás dele. Uma voz atrás dele. A revelação, ela começa com uma voz divina atrás dele. E depois desta voz, ele tem a visão maravilhosa de 7 candelabros de ouro, de 7 estrelas e do Senhor Jesus glorificado. Então ele tem uma visão da igreja, os 7 candeeiros, e ele tem uma visão de Jesus, porque Jesus se revela através da igreja. A igreja é na face da terra, a instituição pela qual Deus, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, ele se manifesta. E a visão de Jesus glorificado, então a visão do noivo, e os capítulos 2 e 3 agora vão trazer uma visão da noiva. Ela vai sair de cena. No final do capítulo 3, a igreja vai sair de cena no livro de Apocalipse, e ela só volta no final do capítulo 19. Porque a era da igreja findou. Aleluia. O arrebatamento de João ao céu no capítulo 4 é símbolo do arrebatamento da igreja. Se abriu uma porta no céu e uma voz disse: vem para aqui. E ele foi arrebatado ao céu. O arrebatamento de João é símbolo do arrebatamento da igreja. E durante o período temos uma ausência da igreja. Então Deus trata com Israel e Deus trata com as nações do mundo. Posteriormente eu vou falar sobre a salvação na grande tribulação. Por muito tempo se ensinou que na grande tribulação não haverá salvação. Ensinamento não é doutrinário, não é bíblico, não é teológico, não tem respaldo nas escrituras. Então, quando nós formos avançando, nós vamos entender como será durante esse período. O que vai acontecer durante esse período. Isso nós vamos estar vendo dentro do estudo de Apocalipse. Mas hoje nós vamos estar falando sobre a segunda divisão. A primeira divisão, as coisas que tem visto, os candelabros, as estrelas e a visão de Jesus glorificado, capítulo 1. A menor divisão, primeira e menor divisão do Apocalipse. Agora a segunda, as coisas que são, capítulos 2 e 3 de Apocalipse, com as 7 igrejas da Ásia Menor. Havia mais igrejas? Sim, havia, mas como o número 7 é simbólico, é número de plenitude, é número de perfeição, é número de algo completo, então essas 7 representarão todas as igrejas de todos os tempos, a era da igreja, o tempo da igreja. E nós vamos iniciar aqui com a igreja de Éfeso. Vamos iniciar com a igreja de Éfeso. E eu vou falar sobre a necessidade de fé e fervor.
Escute muito bem. A necessidade de fé e fervor. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura então. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Tome assento, por favor, queridos irmãos. Eu gostaria de dizer, irmãos, que as cartas, elas têm uma estrutura, elas obedecem um padrão. E o padrão começa com destinatário, a quem está dirigida a carta, no caso aqui, ao anjo da igreja em Éfeso. Lembramos que a palavra anjo é a transcrição do grego angelos. E a palavra angelos no grego não significa somente anjo, mas mensageiro. No Antigo Testamento, o que os anjos faziam? Eles levavam mensagens da parte de Deus às pessoas. Então, no grego, veio a significar mensageiro. O anjo da igreja de Éfeso é o responsável pela igreja, é o pastor da igreja. Ele é o mensageiro da igreja. Então, o destinatário de cada carta em cada cidade é o bispo, o pastor, o responsável pela igreja naquela cidade. Nós temos primeiro o destinatário e depois nós temos a apresentação. O Senhor Jesus se apresentando. E observem que essa apresentação será uma descrição de um título ou um aspecto do Cristo glorificado do capítulo 1. Aqui para Éfeso, o Senhor já começa dizendo que, falando sobre as 7 estrelas que ele tem na sua mão direita, e ele é aquele que anda no meio dos castiçais. Ele faz referência a quê? As primeiras 2 visões que João tem no capítulo 1. E assim vai ser nas 7 cartas, nas 7 epístolas. Ele vai se apresentar com um título, o Senhor Jesus vai se apresentar com um título ou com uma descrição daquela visão que João teve no capítulo 1, apresentando Jesus daquela forma gloriosa. Então nós temos destinatário, apresentação, apreciação ou elogio. O Senhor Jesus vai elogiar, vai apreciar aquilo que ele está gostando em cada igreja. Irmão, o Senhor Jesus tem essa capacidade maravilhosa de elogiar antes de criticar. Guarde muito bem o que eu estou falando. O Senhor Jesus tem a capacidade maravilhosa de elogiar antes de... Ele enxerga o ponto bom, irmãos, antes de enxergar se existe algum ponto ruim. Ele vai no ponto bom. Aleluia.
Para nós, irmãos, isso aqui é importante. Se nós tomarmos isso como um princípio na nossa vida, quando nós olharmos para uma pessoa, procure primeiro uma coisa boa na vida da pessoa. Enxergue primeiro isso. Porque tem pessoas, irmãos, que o olho deles não é bom. O Senhor Jesus disse, se o teu olho for bom, porque tem olho que não é bom, irmão. O olho que vê primeiro o negativo e não vê o positivo é olho ruim. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luz, disse o Senhor Jesus. Então, querido irmão, tenha olho bom. Amém? Perfeição, gente, só em Jesus. Perfeição, meu irmão, é o último estágio da salvação. Então, por que a gente está buscando perfeição, irmão, no meio do caminho? A glorificação do corpo na vinda de Jesus é a perfeição. Agora é no fim. Agora a gente no meio do caminho está procurando perfeição, irmão. Você não vai encontrar. Você vai ser frustrado, você vai errar. Você não pode encontrar fora do tempo. Agora vai chegar o tempo, irmão, que o mais imperfeito dos salvos será perfeito. Amém? Glórias a Deus. Então, destinatário, o pastor da igreja da cidade, apresentação, um título ou aspecto de Jesus glorificado, apreciação, um elogio, reprovação ou censura, caso haja. Caso haja. Então, tem coisa que o Senhor Jesus gosta e tem coisa que o Senhor Jesus não gosta. Tem coisa que Deus aprova e tem coisa que Deus desaprova. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E promessas são maravilhosas, são 7 promessas, para cada igreja ele faz uma promessa. O Senhor Jesus é recompensador, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Irmão, se você buscar a Deus, Deus vai achar uma maneira de abençoar você. Ele vai achar uma maneira de recompensar você. E através dessas cartas nós podemos entender muito. Podemos entender muito da vida cristã. Olha só. 2 igrejas, só elogio. Os olhos de Jesus olharam para a igreja, só coisa boa. Esmirna e Filadélfia. Nenhuma repreensão, nenhuma censura, nenhuma desaprovação. 2 igrejas. 4 igrejas, elogios e crítica e censura. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. 1 igreja, nenhum elogio, nenhuma coisa boa, nada, só censura, só repreensão. Então, quando a gente faz aqui, irmãos, uma leitura desses fatos, como que nós entendemos a igreja? Como que nós entendemos a igreja? A igreja está bem, a igreja está mais ou menos e a igreja está mal. Nós temos na igreja as pessoas cheias da graça de Deus, pessoas maduras. Nós temos na igreja pessoas espiritualmente que não estão cheias da graça de Deus. E nós temos na igreja vivo, morto e doente. Uma doente de UTI. Aqui, quando se refere aqui, irmão, a determinadas igrejas aqui, isso que está na UTI. UTI, irmão, unidade de terapia intensiva. Então, mais para lá do que para cá. Então, irmão, quando nós fazemos uma análise da igreja, a gente não analisa a parede. A gente não analisa templo. Por que a gente entende igreja como templo, gente? Quando a gente pensa na igreja, a gente pensa na fachada, a gente pensa na estrutura física. Isso aqui, irmãos, é o templo, o santuário. Mas a igreja, gente, a igreja
A igreja é uma palavra composta no grego, ek, kaleu é chamar, ek, para fora, tirar para fora. Quando Deus pega uma pessoa lá do mundo, do pecado, das trevas, que não conhece a palavra, que está errando, que está pecando, tira dos vícios, ele se torna um tirado para fora, eclésia. Ele se torna a igreja. Tu só é igreja porque Jesus te tirou lá das trevas, do mundo do pecado. Quem está nas trevas, no mundo e no pecado, não é igreja. Ele pode ir na igreja, mas não é igreja. Não é igreja, pode ir numa igreja, pode ser até mesmo numa igreja, mas ele, para Deus, ele não é igreja. Então a igreja, irmãos, é uma comunidade de salvos, de pessoas que foram chamadas, irmãos, chamadas pelo convite da graça, pelo convite do Evangelho. Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os demais apóstolos, aos santos que estão em Tessalônica. Santo aqui, irmão, não é aquela concepção com uma auréola em cima da cabeça. Não. O santificado aqui, irmão, é a pessoa que está debaixo da graça de Deus, das influências do Evangelho. Ele é um santificado. Ele é um separado. Não que ele é isento de falha. Não que ele é perfeito. Não. Mas está, irmão, debaixo da ação do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da sua. Então, irmão, não tem obra nenhuma acabada aqui. Aqui é tudo obra, irmão, em andamento. Não tem nenhum que Deus terminou a obra aqui, irmão. Está todo mundo, Deus trabalhando, e a coisa está em andamento. Até o dia da vinda do Senhor. Por isso que o crente hoje tem que ser melhor que, e amanhã melhor que. Amém. Porque ele vai crescendo, irmãos, vai amadurecendo. Ele vai melhorando. Exceto o anão. Esse irmão, ele fica na igreja 10, 20, 30 anos, irmão, não cresce. Ele tem uma enfermidade chamada nanismo. Nanismo. Ele não vai, irmão, ele não... É só a graça de Deus. Vamos lá? Vocês acham engraçado, né? Vamos lá. Então, gente, tem igreja excelente, Esmirna e Filadélfia, irmão, que privilégio, os crentes que congregavam no lugar onde o Senhor Jesus só elogiou. O Senhor Jesus gostou de tudo. Que privilégio, irmão, os crentes de Esmirna e Filadélfia. Agora, que tristeza, gente, os crentes de Laodiceia, igreja péssima. Se tinha duas igrejas excelentes, tinha uma que era péssima, né? E 4 igrejas eram medíocres. Tinham alguma coisa boa e tinham coisa ruim misturada com as coisas boas, então estavam no meio termo, eram medíocres nesse sentido. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto da cidade. Nós só podemos entender as epístolas, as cartas, a partir do contexto de cada cidade. A igreja, irmãos, ela está inserida num ambiente social, político, econômico, cultural. Enfim, a igreja, irmãos, ela está por enquanto, o Senhor Jesus diz: vós não sois do mundo, mas estamos no mundo. Estamos aqui, gente. Então, conforme a situação da cidade, de alguma maneira aquilo afetava a igreja. De alguma maneira repercutia dentro da história de cada uma dessas igrejas.
Então agora nós vamos considerar um pouquinho a história dessas cidades. Quando nós falamos em Éfeso, nós temos aqui a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia. Nós sabemos, irmãos, que o mundo está dividido, né? Nós temos a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a África, nós temos a Oceania, nós temos a América, os continentes. Os continentes. E a porta de entrada, gente, para a Ásia era Éfeso, atual Turquia. A Turquia tem um aspecto, eu quero conhecer a Turquia, não conheço ainda a Turquia, mas se tem um lugar que eu quero conhecer, é a Turquia. A Turquia, gente, um lado da Turquia, uma parte da Turquia está na Europa, e a outra parte da Turquia já está na Ásia. Então ela é essa porta de entrada para a Ásia, é a Turquia. Éfeso era a cidade mais importante, maior e mais rica da Ásia Menor. Ela era chamada de luz da Ásia. Tinha uma população, irmãos, de 250 mil habitantes. Nós estamos falando de 2.000 anos atrás, uma população de 250 mil habitantes é realmente algo fabuloso. E a parte dessa população, o porto mais importante da Ásia era o porto de Éfeso. Então, ela era uma poderosa cidade comercial em nível marítimo e também em terra. Ela tinha essa característica do comércio. Nós temos em Éfeso o centro do culto de Ártemis. Ártemis é a Diana dos Efésios. Eu quero lembrar vocês que o mundo antigo tinha 7 maravilhas. As 7 maravilhas do mundo antigo. Primeira, as pirâmides do Egito, ou seja, a grande pirâmide de Gizé. Depois, nós temos os jardins suspensos de Babilônia, que foi construído por Nabucodonosor, famoso Nabucodonosor da Bíblia. Depois nós temos o mausoléu de Alicarnaso, né? E depois nós temos o Colosso de Rhodes na praia do Mar Egeu. Imagina vocês uma estátua na praia do Mar Egeu que os navios passavam pelo meio das pernas. Colosso de Rhodes na praia do Mar Egeu. Tinha que ser uma visão gloriosa para uma pessoa que visse aquilo. E nós temos a estátua de Zeus e nós temos o templo de Ártemis ou Diana. Gente, esse templo, ele era suntuoso, luxuoso. 36 pilares eram recobertos de ouro. Foi um rei muito poderoso que doou os pilares, e esse templo era uma maravilha do mundo antigo, mas era um centro de paganismo, era um centro. Irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. São 3 viagens missionárias de Paulo. A primeira começa no capítulo 13 de Atos, e capítulos 18, 19 e 20 de Atos, nós temos a segunda viagem missionária de Paulo. Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo prega o evangelho na sinagoga dos judeus em Éfeso. O apóstolo Paulo ganha muitas almas. O Senhor Jesus aparece de noite para ele numa visão e diz: fales e não te cales,
Não temas, primeiro, diz para ele, não temas, fala e não te cales, porque tem muito povo nessa cidade. Aleluia. Coisa maravilhosa, gente. Coisa maravilhosa, a pessoa recebeu uma revelação dessa de Deus. O Senhor Jesus disse para ele, tu não tenha medo, você fale a palavra, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Vou salvar muita gente aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, o apóstolo Paulo faz aquele trabalho, e ele vai dar sequência ao seu trabalho missionário, e encontra um casal de judeus que saíram de Roma, porque o imperador Cláudio ordenou a saída dos judeus de Roma, expulsou os judeus de Roma, isso está nos anais da história, se eu estudar um pouquinho. E Príscila e Áquila, não é Priscila e Aquila, irmão, tem os acentinhos na língua portuguesa, assim, tem o acento grave, agudo, e eles têm significado. Nossa língua, irmão, ela é assim. Eu falo espanhol, gente, e no espanhol é uma facilidade, é uma simplicidade, a questão ortográfica, mas a nossa língua é a nossa língua. Então, Príscila e Áquila. Uma Priscila e a outra era Aquila, não é a marido da Priscila, não era a Príscila. Ok? E eles se convertem. Eles se convertem. E o apóstolo Paulo encarrega para Príscila e Áquila o cuidado dos irmãos. E logo vem, irmãos, logo vem de Alexandria, um judeu poderoso nas Escrituras, chamado Apolo, não batizado ainda com o Espírito Santo, algumas coisas ele não sabia muito bem, e Príscila e Áquila levaram eles para a sua casa e instruíram bem nas coisas do Senhor. E diz a palavra de Deus que com muita ousadia, com muita eloquência, ele era eloquente, ele proclamava a Cristo e provava para os judeus pelas Escrituras, para os judeus, as Escrituras do Antigo Testamento, que Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque nós vamos chegar num ponto que vai ser importante entender isso aqui. Olha os pastores e os obreiros de Éfeso, o apóstolo Paulo, Príscila e Áquila, Apolo, e depois na segunda viagem missionária o apóstolo Paulo fica lá mais de 2 anos. O lugar onde o apóstolo Paulo mais ficou na sua vida, no total de tempo deu 3 anos, foi em Éfeso. Em Éfeso ele fundou uma escola teológica. Na casa, na escola, no estabelecimento de um certo tirano é nome. E ali aconteceu um fato muito maravilhoso. O poder de Deus se manifestou tão forte, o poder, a graça, a unção do Espírito Santo, com Pedro, quando ele passava pelas ruas, as pessoas levavam os enfermos, os doentes e colocavam à beira da rua para que a sombra de Pedro tocasse nos doentes. Quando tocava, ficavam curados. Com Paulo, os lenços e aventais que ele tocava eram levados até os enfermos e endemoniados, e quando tocavam nos enfermos e possuídos, eles ficavam curados e libertos. Isso aconteceu, a manifestação do poder de Deus em Éfeso, e provocou em Éfeso uma obra de salvação tão grande que Éfeso foi conhecida por idolatria, ocultismo e prostituição. São os 3 pecados que caracterizam Éfeso: a idolatria, o ocultismo e a prostituição. Então, a idolatria de Éfeso é ameaçada. As pessoas que fabricavam nichos, estátuas e recipientes para colocar as estátuas de Diana, viram o seu comércio desabando. As pessoas que praticavam ciências mágicas, bruxaria e ocultismo, a Bíblia Sagrada diz que levaram seus livros
na praça pública e os queimaram em praça pública, e o dinheiro dos livros, 50 mil peças de prata. 50 mil peças de prata, o dinheiro que valiam aqueles livros que foram queimados em praça pública. Foi em Éfeso que um certo judeu, influenciado por aqueles milagres, irmão, sempre tem gente que pega carona. Sempre tem pessoa, irmão, tem os que recebem de Deus e tem os que copiam. Verdade. Tem os que recebem, irmão, tem o original e tem a fotocópia. Um cantor faz um hino falando de unção, falando disso, depois vem 10, 20, 30 hinos de fotocopinha atrás. É um original, irmão, e as fotocópias. Uma pessoa é usada de uma maneira, irmão, e atrás vem. E o judeu, irmão, foi exorcizar, expulsar demônio. Mas não era crente. Ele não era salvo. Ele não tinha Jesus. Aí ele foi dizendo bem assim, ó, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu vos esconjuro que saiam dessa pessoa. O demônio disse, conhecemos a Jesus. Bem sabemos quem é Paulo. Mas você quem é? E diz que saltando no homem deu uma coça. Está na Bíblia. Que ferido e desnudo fugiu. Tinha 7 filhos esse homem. Irmãos, as coisas de Deus, elas são espirituais e maravilhosas. As coisas de Deus, irmão, elas são coisas sérias. São coisas sérias. O mundo já está meio desacreditado, irmão, de tanta coisa que estão inventando. A imaginação de determinados movimentos religiosos, de determinadas pessoas, não tem fim. Eles conseguem sempre se superar. É rosa, é sal, é água do Rio Jordão. Gente, sincretismo religioso. E como o Brasil é um país sincrético, é o maior país católico do mundo, o maior país evangélico do mundo e o maior país espírita do mundo, é uma combinação, irmão, que dá resultado. Não traz salvação nenhuma, não leva ninguém para o céu, mas para muitos movimentos aí tem dado muito resultado. Misturar tudo. Misturar tudo. Sincretismo religioso. Pegar elementos do espiritismo, do catolicismo, do meio evangélico, colocar, mexer bem e católico fica contente, espírita fica contente. Agora salvo não fica. Salvo não come. Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, passa por Éfeso e encarrega Timóteo. Então nós temos Paulo, Príscila e Áquila, Apolo, Timóteo, olha os obreiros e por último o apóstolo João. E para concluir a história então da igreja de Éfeso, quando Paulo na sua terceira viagem missionária, ele chega em Mileto e manda chamar os bispos e anciãos de Éfeso, e ele profetiza. Ele profetiza. Eu sei que depois da minha partida, eu sei que depois que eu morrer, partida aqui não era só a partida para ele estava embarcando no navio, a partida aqui falava da sua morte, do final do seu ministério. Surgirão entre vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho. Vai vir pessoas que não vão ter dó do rebanho. E ele deu conselhos para os bispos e para os anciãos da igreja.
E depois profetizou: não vereis mais o meu rosto. Daí os irmãos começaram a chorar, abraçaram, beijavam o pescoço de Paulo. Está tudo na Bíblia, vocês leiam lá, capítulo 18 a 20 de Atos dos Apóstolos. Isso que eu estou falando está registrado aqui. Então, irmãos, a primeira geração de crentes, o apóstolo João escreve aproximadamente no ano 96 da era cristã. Quando ele escreve, gente, nós estamos falando da segunda geração de crentes, aproximadamente 40 anos depois que o apóstolo Paulo passou por ali. Isso é importante entender, por isso eu estou gastando um pouquinho de tempo antes de entrar na interpretação, para entender, para nós colocar os pés no chão, entender o lugar, entender a igreja, entender um pouquinho da história. Segunda geração de crentes. Ok? Agora vamos lá. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele conhece todas as coisas. Assim o teu labor como a tua perseverança. São três qualidades aqui já no começo dessa igreja: obras, labor e perseverança. Irmãos, a Bíblia Sagrada em grego tem várias palavras. Por exemplo, para obra, geralmente usa taerga, ton, ergon, conforme a declinação. Aqui o verbo é uma obra que faz a pessoa cansar, que faz a pessoa suar, é uma obra difícil e pesada. O trabalho da igreja não é um trabalho fácil. O trabalho da igreja, irmãos, é um trabalho árduo. Por que muitas pessoas param? Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas desvanecem? Porque é um trabalho que exige muito. Irmãos, esse trabalho exige muito. Sabes que existem momentos na vida de quem faz a obra de Deus que a gente dá uma pensada. Porque a obra de Deus, irmãos, é um preço muito alto para quem faz a obra do Senhor, como Deus quer. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O apóstolo Paulo havia profetizado e eles haviam guardado. E eles haviam colocado à prova. Irmãos, nós estamos vivendo a era dos apóstolos. Cidadão abre uma igrejinha, irmão, de fundo de quintal. Igrejinha de fundo de quintal. Apóstolo fulano de tal. Não, mas não é apóstolo. Vamos tirar o acento. É apóstolo. Vamos tirar o acento de apóstolo. Aí como é que ele fica? Ele fica um apóstolo. E tá, irmãos, hoje cheio desse tipo de gente por aí. Irmãos, os 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31, e ele mesmo concedeu, ele mesmo, Jesus, uns para, olha a mão de Deus no mundo. Os 5 ministérios são a mão de Deus no mundo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. A palavra apóstolo, irmão, é enviado em grego. Enviado é missionário. Olha que esse dedo está indo numa direção diferente dos outros. Observem. Ele é um missionário. E ele mesmo concedeu uns para, outros para profeta. Olha o dedo. Olha os dedos, irmão. Olha que está certinho. Eu vou mostrar para vocês que a mão de Deus está certinho. É apóstolo e profeta. Quem que aparece nas campanhas evangelísticas, na tenda? Olha o dedo que sai um pouco mais. Olha o evangelista. Nas grandes campanhas, quem é que aparece? Olha ele aqui.
E outros, do lado do evangelista, pastores, e do lado dos pastores, os doutores, quando o pastor não é um doutor. Ok? Muitos pastores são doutores, mas tem uns que não são, então o doutor fica do lado do pastor. E olha, irmão, que o doutor sabe, mas olha que Deus fez ele ficar bem pequenininho. Tem que ser humilde. O saber ensoberbece. Aleluia. Se souber, irmão, não tiver humildade, então fica um negócio ruim. E esse é pequenininho, dá até para limpar o ouvido, né? Esse cabe em tudo que é lugar, irmão. Porque a humildade entra em qualquer lugar. Então ele mesmo concedeu-nos para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Irmão, os apóstolos de Jesus, gente, são os 12 apóstolos. Aqui, na igreja primitiva, pessoas estavam com a prerrogativa de ser apóstolos. Lá em 1 Coríntios está a prova do apostolado. O apóstolo Paulo fala sobre a prova do apostolado. Viu ao Senhor, para ser apóstolo, o cidadão tinha que ter visto a quem? Jesus. Aí ele disse: eu nasci como fora do tempo, mas no caminho de Damasco ele me apareceu e eu vi também. Os outros apóstolos, mas ele disse: eu fui um abortivo. Irmãos, é bom entender a palavra. Quando Paulo diz eu fui um abortivo, parece uma palavra forte. Ele quer dizer assim: eu nasci fora do tempo. Os outros conviveram, todos vocês conviveram com Jesus, mas eu lá no caminho de Damasco, eu também vi ele. Eu também vi ele. Então, eu tenho as credenciais. Aí ele começa a mostrar as credenciais do apostolado. Irmão, que apóstolo é esse de fundo de quintal, irmão, que se rebelou numa igreja e abriu outra, e se intitulou pastor, porque às vezes sai como diácono, presbítero, e abre um negócio lá. Que credencial é isso aí? E triste, irmãos, que às vezes tem gente que sai de uma igreja estabelecida, uma igreja séria, irmão, e vai nesses negócios aí. Não, irmão, misericórdia. Misericórdia. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, são 9 características, 9 qualidades. O tempo é muito limitado para falar. Quando fala aqui suportaste provas, no começo as provas elas vinham do judaísmo. Mas no ano 29 antes de Cristo, Éfeso, os senhores da Ásia que moravam em Éfeso, por causa das conquistas romanas, a paz romana, é Pax Romana, é escrito com X no final. O que é a paz romana? Como os romanos fizeram guerra, conquistaram, chegou um momento que não tinha mais quem conquistar, então não tinha mais guerra. Fizeram tanta guerra que agora já não tinha mais guerra. Se estabeleceu uma paz. Terminaram com a pirataria nos mares, havia muita pirataria nos mares, os romanos baniram a pirataria nos mares, construíram um sistema de estradas unindo tudo a todos os lugares e colocaram a paz romana. Então o comércio na Ásia, gente, o comércio na Ásia floresceu, cresceu, as cidades enriqueceram. É um aspecto da questão romana. E os senhores da Ásia mandaram uma carta para Otaviano, pedindo licença, permissão, para fazer um templo em honra a Otaviano e venerá-lo como Deus. Tem gente para tudo, irmão. Nesse mundo de Deus aí tem gente para tudo. Nasceu o culto ao imperador. Primeiro, Otaviano manda fazer um templo para Roma, a deusa Roma, porque Roma é uma deusa.
e um templo para a sua própria adoração. E agora eles começam a usar títulos, divos, divino, o seu Deus e Salvador. Pobrezinho do povo, quando chegava diante do imperador Domiciano, tinha que chamá-lo de meu Deus e Salvador Domiciano. Calígula, Nero. Perseguição que antes era só dos judeus, agora se tornou perseguição do Império Romano. O culto ao imperador. Uma vez ao ano, no aniversário do imperador, reunia a cidade, queimava incenso diante da imagem do imperador, o imperador morto. Depois os caras vivos começaram a exigir adoração. Vivo. E se vocês estão assustados com isso, vão aí no YouTube, Coreia do Norte. Vão no YouTube. Se informem um pouquinho. O que o cara lá da Coreia do Norte, comunista, aquele povo tem que fazer? Nos colégios, as crianças, irmão, botaram uns cartazes, uns banners grandão, as crianças tudo se ajoelham. Vai ver o que estão fazendo com os crentes na Coreia do Norte, irmão. Os campos de concentração, as mortes. Porque uma pessoa, irmão, se divinizou. Uma pessoa se endeusou. E os crentes passaram provas. Irmão. Custou muito caro para eles. Provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aleluia. 9 elogios. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, o problema aqui foi a segunda geração de crentes. O problema não foi a primeira geração. O problema foi a segunda geração. Foram morrendo aqueles que eram os fundamentos da igreja, eles foram morrendo, veio uma nova geração. E essa nova geração, irmão, ela não pôde manter, ela manteve a fé, mas não o fervor. Ela manteve, irmão, o conjunto de doutrina. Priscila e Áquila, Apolo, Timóteo, o apóstolo João. Eu acredito que não tinha igreja que conhecesse mais escritura, mais Bíblia, mais doutrina, mais teologia do que Éfeso. Então eles podiam testar qualquer ensinador, qualquer pessoa, se estava na doutrina ou estava fora da doutrina, se falava uma heresia. Eles tinham doutrina certa, mas um coração vazio. Eles tinham, gente, fé, eles acreditavam, mas o fervor, o amor foi embora. Vocês sabiam que uma mulher pode estar casada e ser fiel e não amar o marido? E ser fiel. Faz comida, lava a roupa, cuida da casa, é fiel, mas não tem amor. Sabia que pode acontecer? Pode acontecer com uma igreja. Faz a obra de Deus, canta, prega, piriri peroró, e no final, irmão, no final, aquela paixão. Irmão, quando as pessoas têm paixão, é uma maravilha. Misericórdia, irmão, igreja que não tem paixão por Jesus. Na minha caminhada, gente, aqui é a 6ª igreja. Na minha caminhada eu peguei uma. Não gostava de palavra. Não gostava de oração. Não gostava de nada. Misericórdia. Irmão, você não tem que avaliar a vida dos outros. Você tem que avaliar a sua vida, irmão. A igreja está fria, irmão. A igreja desses dias, a igreja está fria. Não, a igreja não está fria, você está frio. Quantos palitos de fósforo precisa para fazer um fogo? Não. A pergunta é simples, gente. Quantos palitos de fósforo precisa para fazer um fogo? E por que tu não faz o fogo? Se tu está com fogo?
Se tu é o enfogueirado, o bom, por que tu não acende? Ribalama, Sudalamai, Uribicalabaçu. Sai fora, espírito de se achar melhor que os outros. Sai fora, espírito de condenar. Sai fora, espírito de falar. E o fogo, irmão? E o fogo? E o fósforo? O fogo. Glória a Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste. Irmão, perder o amor é uma queda. Perder o amor é uma queda. Ainda que, disse o apóstolo Paulo, todo mundo sabe de cor, 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tivesse amor, ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, irmão, amar Jesus. Um dia eu prego para vocês, eu era bem novinho quando preguei esse sermão. O que significa amar a Deus? O que significa amar a Deus? Um dia eu prego. Estava amarelo meu sermãozinho, faz muitos anos que eu fiz. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade, disse o apóstolo João. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, primeiro verbo, lembrar, de onde caíste. Irmão, o Espírito Santo mostra para nós as coisas. O Espírito Santo mostra para nós as coisas. De onde caíste? Arrepende-te. O arrependimento, segundo Deus, produz tristeza. O que o arrependimento produz? Tristeza. Agora já viram um arrependido alegre? Arrependido alegre. Arrependimento produz tristeza. A pessoa... E aí, meu irmão, a gente fica, sabe, decepcionado com a gente. Quando bate um arrependimento, a gente olha para dentro da gente, a gente fica até envergonhado. Dá vergonha de mim. Eu estou arrependido, então eu estou sentindo vergonha de mim mesmo. E volta à prática das primeiras obras. Irmão, o primeiro amor, ele volta quando você volta a ser o que tu era. Simples. Não precisa dar de cara. O primeiro amor volta quando você volta a ser o que você era antes. Você volta a fazer as obras primeiras, como você fazia antes, com aquele espírito, com aquele sentimento. Aí ele volta. Porque você voltou. Jesus. Pastor, eu quero o primeiro amor. Mas você pega ligeirinho de volta o primeiro amor da sua vida. Você volta, irmão. Volta. E daquele lugar lá, meu irmão, você continua. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos,
Tem pessoas que acham, irmãos, que Jesus perdeu o senhorio da igreja. Tem pessoas que acham, irmãos, que Jesus não manda mais na igreja. Jesus manda na igreja. Jesus manda nos crentes. Jesus manda nos obreiros. Jesus manda no pastor. E o culto, irmãos, ele aceita o seu culto se ele quiser aceitar. Não é obrigado. Sério, acha que Jesus é obrigado a aceitar teu culto, aceitar tua maneira de servir a Deus? Não, Senhor. Ele vai aceitar se for agradável. Se for agradável, será aceitável. Um culto agradável é um culto aceitável. Caso contrário, perda de tempo. A ti virei, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E moveu. Você vai lá, você só vai encontrar ruína. Você não vai encontrar uma igreja lá. Não ouviram, não se humilharam, não se arrependeram. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmão, para concluir, o tempo já terminou. Nicolau aparece em Atos capítulo 6, versículo 5, como um prosélito de Antioquia, ou seja, ele é uma pessoa que não era judeu, ele não era convertido, mas daí ele se converteu. A isso se dá a palavra prosélito, ele saiu de uma religião para outra. Nicolau, segundo a tradição dos pais da igreja, Irineu e outros pais da igreja, se desviou da fé porque não aceitou a decisão do concílio de Jerusalém em Atos capítulo 15. Quando chegou em Antioquia, os irmãos foram mandados a Antioquia, leiam o capítulo 15 de Atos, não tenho tempo para explicar aqui, mas leiam em casa, diz que ele se revoltou com a decisão que foi tomada. E ele criou uma seita, um grupo herético, chamado de Nicolaitas. A palavra Nicolau, em grego, Nikolaos, significa literalmente dominador do povo, conquistador do povo. Ele conquista o povo. Isso significa essa palavra em grego, são duas palavras unidas para formar a palavra Nikolaos. E eles formaram uma igreja, um grupo, uma seita. E essa seita, irmão, ela era muito licenciosa, libertina. Era uma igreja onde podia tudo. Uma igreja onde não tinha não, onde não tinha proibido, onde não tinha nada dessas coisas. E aqui, gente, são as obras dos nicolaítas que a igreja de Éfeso rejeitou. Estavam na palavra, eles conheciam Bíblia. Irmão, igreja que conhece Bíblia não vai com conversa. Aleluia. Igreja que está firmada na palavra, irmão. Não tem como conhecer Deus fora da Bíblia. Não me vem dizer que a pessoa conhece Deus fora da palavra, irmão. Não me vem com essas conversas. É o conhecimento de Deus, irmão, a base é a palavra. Tudo que é fora de Deus, irmãos, é fanatismo. É fanatismo. Ok? Sem a graça de Deus é formalismo. Não tem graça de Deus nenhuma, o conhecimento se torna um formalismo. E a pessoa diz que tem graça e não tem conhecimento, se torna fanatismo. É os extremos. Mas vamos lá. Em Pérgamo vai aparecer a doutrina dos nicolaítas. Quando chegar para a igreja de Pérgamo, eu explico daí a doutrina, o que é que eles pregavam, o que é que eles ensinavam, como é que eles incomodavam as igrejas. Porque às vezes os pastores ficam preocupados, irmão, que tem na cidade uma igreja liberal. Ah, mas se eu ensinar, eles saem daqui e vão para lá. Eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo com isso aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Promessa e termino. Ao que vencer. Não tem nenhuma promessa de Jesus, irmãos, para quem não vence. Não tem nenhuma promessa de Jesus para quem não persevera. Não tem nenhuma promessa de Jesus, irmão, para quem fica caindo, levantando e nessa negócio.
Ao que vencer, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Que privilégio, irmão. Que privilégio. Graças a Deus. Da árvore da vida. Essa aqui Adão e Eva não comeram. Comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida, essa aqui não comeram. Essa Deus colocou no meio do paraíso dele, irmão. E ele disse, se você vencer, você vai comer. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé, irmãos. Desculpa um minuto aí, passou.